Boa noite, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Educa Balsas e hoje nós temos um convidado bastante especial que também é um parceiro da gente aqui da Prefeitura, é um cara que trabalha conosco e está muito envolvido na educação e hoje nós trazemos como plano de fundo junto dessa inovação, melhor, aliás, dentro da educação, a inovação e o empreendedorismo, que são bandeiras levantadas também pela secretaria, a qual o meu amigo Adriano Tito faz parte. Seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite e vamos fazer esse bate-papo bacana hoje. Boa noite, Fabrinho, satisfação obviamente estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast que já é conhecido, famoso, importante, excelente iniciativa da Prefeitura Municipal de Balsas através da Secretaria de Educação e a gente obviamente está aqui para fazer, de fato, como você falou, esse bate-papo, estou à sua disposição, à disposição aí também dos espectadores e vamos lá, vamos discutir a educação. Bacana, então se você quiser deixar a sua pergunta, mandar uma mensagem aí para o nosso canal no YouTube, é só acessar aí, manda a pergunta no chat que a gente faz a gente faz a resposta aqui no mesmo momento, tá? E é mais uma vez uma satisfação imensa estarmos aqui ao vivo pelo canal do YouTube da Prefeitura de Balsas. E se você está assistindo esse conteúdo, está achando legal, compartilha aí, chama os seus amigos, chama os seus familiares, a vizinhança aí para poder assistir. E se você não puder assistir agora, fique sabendo que o nosso bate-papo fica gravado no canal do YouTube da Prefeitura e você pode prestigiar a qualquer momento. Bacana demais. Adriano Tito, vamos lá. Então quer dizer que sua formação é Direito, mas você andou passeando pela comunicação. Verdade, como a gente falava agora há pouco, eu sou formado em Direito, né, pelo SEUMA em São Luís, sou advogado, mas antes de me aventurar aí pelo mundo jurídico, eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Maranhão e passei no curso de Comunicação Social. Naquele tempo eram 45 vagas para todo o curso, disponibilizada. O vestibular acontecia uma vez por ano, era outro modelo diferente do que se tem hoje. E eu passei no vestibular então para o curso de Relações Públicas, que era um curso que se iniciava como Comunicação Social. Eu não sei como é que está hoje essa divisão, mas era um curso que se iniciava como Comunicação Social e depois de 3 semestres a gente fazia uma divisão nas turmas, entre radialismo, jornalismo e relações públicas, que era a especificidade da minha escolha, era o curso especificamente que eu gostaria de ter feito. Inclusive é algo que assim, ainda me persegue de vez em quando a vontade de ter terminado esse curso. Mas enfim, o direito me chamou, na verdade não fui eu que escolhi, o direito me escolheu, por uma série de fatores e estamos aí contribuindo da forma que a gente pode, com o conhecimento que o universo jurídico nos traz, dentro daquilo que a gente faz no dia a dia. Bacana demais. Bom, você está na gestão desde o início, a secretaria, ela começou com o nome de Secretaria de Desenvolvimento Econômico e agora é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tendo em vista que o olhar para o turismo agora na nossa cidade deu uma potencializada, Como é que foi a sua chegada na secretaria lá no início, lá no primeiro mandato do Dr. Eric? Eu, assim que o Eric tomou posse, e montou aquela equipe no primeiro mandato, ele me convidou para estar com ele no gabinete, como secretário-chefe de gabinete, obviamente uma função que me honrou demais exercer. Eu fiquei nela por praticamente 2 anos. Nesse início do mandato eu acumulava a chefia de gabinete com a controladoria geral do município também, então eu fiquei responsável por aquela primeira vazão de demandas junto ao prefeito, como executivo das ações do prefeito, e também tive a oportunidade de contribuir na reformatação dos processos internos, que era algo que não existia, e a gente só identificou isso obviamente depois da posse. Os processos internos de compras públicas, de aquisição de itens, aquela parte de fazer a administração rodar. Então foi um trabalho bastante árduo, bastante importante. Obviamente isso não foi feito sozinho, isso foi feito em parceria com várias outras secretarias, a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Infraestrutura, enfim, foi um trabalho feito com a Procuradoria Geral do município. Então foi um trabalho de reorganização do ambiente interno da administração. E aí, ao final do ano de 2018, como eu já estava no gabinete gestando alguns projetos especiais, como por exemplo o projeto do aeroporto novo da cidade, que é um projeto que está em andamento. Naquele momento a gente discutia também a implementação da nova rodoviária, do mercado público. O prefeito então me fez esse desafio de assumir esses projetos numa pasta específica, que era a pasta do desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tinha sido antes de mim gerida pelo Daniel Grolli, que esteve no início da gestão,
um baita parceiro, um empresário da cidade, que trouxe um toque de iniciativa privada para dentro da secretaria. Depois o Alfredo, que hoje gesta os projetos de captação de recursos, né? Também é um espaço importantíssimo para o trabalho da cidade, também passou pela secretaria. Então o prefeito me fez o desafio de assumir. Então, no final de 2018, eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e no primeiro mês do segundo mandato, eu fiz a solicitação ao prefeito que também trouxesse o turismo para dentro dessa pasta, por entender a importância do turismo enquanto indústria de desenvolvimento, enquanto local de geração de oportunidades de trabalho, emprego, e o prefeito aceitou essa solicitação. Então a gente assumiu também essa incumbência. Então hoje a Secretaria é Desenvolvimento Econômico e Turismo. Bacana demais. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, a gente tem que pensar que para se ter desenvolvimento econômico em qualquer situação, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país, antes precisa moldar a educação daquele que no futuro serão inovadores e empreendedores e irão gerar desenvolvimento econômico. E eu tenho visto assim nos últimos tempos, nos últimos meses, que Balsas tem abraçado a causa da inovação e do empreendedorismo através da sua secretaria, também através do Sebrae, também através da Unibalsas, que criou ali, né, que criou a Agência de Inovação e Empreendedorismo, que é até gerida ali pelo nosso colega Diego. E então essa cultura precisa ser implementada. Você acha que essa cultura ela já começa a ganhar forma, ou nós estamos ainda num estágio embrionário, incentivando para que os nossos jovens entendam o que é empreendedorismo, entendam o que é inovação? Porque a pergunta está meio longa, mas é porque eu sei que você vai discorrer bem sobre ela. É porque até hoje as pessoas não sabem dizer exatamente o que é inovação e também não sabem dizer exatamente o que é empreendedorismo. E quando a gente fala dessas duas expressões conectadas, a gente começa a clarear um pouquinho. E essa garotada já está começando a entender isso? Vamos lá, vamos destrinchar aí sua provocação, excelente, obviamente, excelente provocação. Tem um jargão, tem um ditado que diz que o dinheiro é a mola que move o mundo, né? Eu adoto a ideia de que a educação, ela é de fato a mola que move o mundo, que impulsiona o mundo. Até porque sem a educação também não se ganha dinheiro. Verdade. E ainda que se ganhe dinheiro sem a educação, ele não se sustenta, né? Então, na verdade, o dinheiro é uma ferramenta que precisa ser gerida, né, que precisa ser tratada e cuidada, e você não faz gestão de absolutamente nada. Você não faz a gestão do seu próprio corpo, por exemplo, se você não tiver educação. Então, a educação, e aí no sentido mais amplo da palavra, né? A educação não como algo institucional, não estou falando do banco da escola, eu estou falando da educação enquanto condição inerente ao ser humano. O ser humano precisa de educação consigo, de educação com seus pensamentos, com seu corpo, com seu agir. Então a educação ela é algo inerente ao ser humano. Então eu costumo dizer que sem educação a gente de fato não chega a lugar nenhum. Ou se você chegar a algum lugar, você chegou pelo acaso, e o acaso ele normalmente é algo que não se sustenta, que não se prolonga. Então dentro desse conceito, dentro dessa ideia de educação, o que a gente tem feito, especialmente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, é também gestado projetos vinculados à necessidade de melhoria do nosso ambiente educacional, e aí não só o ambiente escolar de educação, porque obviamente isso é feito pela Prefeitura através da Secretaria de Educação, que é uma parceira, mas da educação também profissionalizante e da educação em termos de consciência coletiva. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala do ato de empreender, a gente fala da iniciativa de desenvolver alguma coisa. Há poucos dias conversava com o Diógenes, que é o gerente regional do Sebrae, aqui um baita parceiro, e ele definiu o empreendedorismo como a ação de transformar sonhos em realidade. O empreendedorismo ele tem essa função de tirar a gente da inércia e de alguma forma utilizar os nossos esforços e ferramentas para transformar uma ideia ou um sonho em algo concreto. E isso também é inerente ao ser humano. Só que muitas vezes isso está escondido dentro da quantidade de demandas, da quantidade de obrigações e do protótipo que a sociedade adota, em que a gente vive numa caixa, né? A gente vive o nosso dia a dia, nós enquanto sociedade, vivemos o dia a dia como se a gente tivesse que seguir um roteiro
pré-estabelecido de começo, meio e fim. Então, normalmente, e as pesquisas apontam isso, Fabrinho, as pessoas procuram estudar para arrumar um bom emprego. Verdade. Esse é um resultado que, às vezes, ele já vem passado de uma geração para outra, né? Os antigos diziam isso: meu filho vai estudar para arrumar um bom emprego, ou para fazer um concurso para arrumar um bom emprego. E isso acaba tirando das pessoas e dessa geração de jovens o conceito de que elas precisam estudar para empreender. Né? Não que não haja mérito em arrumar um bom emprego, né? Distante disso. Né? Mas é importante a gente entender que existe um mundo muito mais amplo no empreendedorismo que na necessidade imediata de você conseguir um bom emprego e se estabelecer, se acomodar naquilo lá. Então, o empreendedorismo é algo que ainda precisa ser trabalhado, respondendo diretamente à sua pergunta, porque as instituições, o formato como a sociedade se comunica hoje, ainda coloca um modelo pré-estabelecido de começo, meio e fim, né? Como eu disse, você precisa crescer, estudar, se formar, com o objetivo de arrumar um bom emprego. Quando, na verdade, as grandes revoluções do mundo aconteceram não nesse ambiente, mas no ambiente do empreendedorismo. E fora isso, a gente também fala de inovação, que foi um tema que você falou agora, Sim. que é algo também, nesse momento, gestado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e aqui em primeira mão eu vou dizer que já é uma provocação que está na minha agenda, de que a gente inclua a inovação também como nome institucional. Vou fazer essa proposta ao prefeito, então seremos, se ele assim permitir, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, porque é uma pauta importante e a inovação está vinculada a tudo isso que a gente tem falado. A inovação ela é algo que permeia a sociedade hoje, então a gente fala de inovação na educação, inclusive falávamos agora há pouco sobre o prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, que foi exatamente nesse eixo, né, inovação e sustentabilidade. Então a inovação ela permeia tudo isso, ela permeia o empreendedorismo, ela permeia a educação, e hoje os números, eu estou falando de economia, mostram que é um importante pilar de desenvolvimento da sociedade. Assim como se falava há pouco tempo da indústria, como o auge de amadurecimento econômico de uma cidade, hoje a gente percebe que a inovação ocupa muito bem esse espaço. E você acha que existe um momento, pode acontecer... Eu acho que a sociedade se transforma muito quando se tem inovação e quando se tem empreendedorismo. Porque, de certa forma, e rebatendo um pouco o que você disse a respeito do sonho do bom emprego. Se todos almejam única e exclusivamente estar num bom emprego e ter talvez essa estabilidade do bom emprego, ou aquela possibilidade que o estudo proporciona, a gente não consegue perceber o crescimento de evolução, digamos assim, que a sociedade precisa. Por outro lado também, se a gente vê todos inovando e todos só pensando em empreender, chega um momento que falta o outro, né? Sim. Tem que ter um ponto de equilíbrio nisso. É aquele negócio, se todos se especializarem da mesma maneira, vai faltar mão de obra para aquela outra vertente possível. Eu estou falando de forma mais genérica, para você também depois esmiuçar e costurar isso de forma mais aprofundada. Mas não dá para todo mundo pensar também, única e exclusivamente, em fazer uma única coisa. Eu acho que a gente tem também que tentar descobrir a aptidão de cada um, para que cada um veio. Óbvio que dá para inovar em tudo, né? Inovar é você transformar, é fazer diferente, é trazer algo que não existe ou algo que existe de outra maneira, né? Assim, a inovação, ela não necessariamente precisa se transformar em algo empreendedor, no sentido de fazer um novo negócio. Você pode ser empregado de uma empresa e inovar um processo interno da empresa. Uhum. Você não precisa abrir a sua própria empresa. A consequência da inovação não necessariamente é o surgimento de um novo negócio. É importante a gente dizer isso. Isso mesmo. Como você falou, o universo é equilíbrio, né? Nós vivemos num universo cientificamente conhecido que está onde está e que cria as possibilidades que cria. A vida é um exemplo disso. O universo é equilíbrio e, obviamente, é como você disse, nem todo mundo, a gente não avança se todo mundo quiser somente um bom emprego e ninguém inovar, e a gente também não avança se todo mundo decidir empreender e a gente não ter mão de obra para trabalhar nessas empresas. Então são conceitos que precisam ser bem entendidos. A vida é equilíbrio, a sociedade é equilíbrio, mas o que a gente percebe é que hoje esse equilíbrio ele ainda não foi alcançado.
porque a grande quantidade de pessoas, ou o grande número de pessoas hoje, que buscam um emprego ao invés de buscar inovar e empreender é muito grande. Então a gente tem muito mais pessoas na fila do emprego do que pessoas na fila do empreendedorismo. Óbvio, isso tem um motivo, né? Existem nuances, existem problemas. É muito mais fácil em determinado nível você conseguir um bom emprego do que você abrir uma empresa. Justamente. Então, é essa constatação também que nos move, enquanto administração pública, no sentido de desburocratizar, no sentido de facilitar, no sentido de dar suporte para que a pessoa que chegue buscando um emprego entenda que há um universo no desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo, mas que ela não vai trilhar esse caminho sozinha. E, obviamente, o resultado ele está um pouco mais distante. Então, não são forças equivalentes. Cada um tem suas nuances, cada um tem suas dificuldades e seus problemas, e o que a gente precisa entender é o que fazer para que a gente incentive mais as pessoas a inovar onde quer que ela esteja. Exato. Ou inovar no sentido de abrir um novo negócio, ou inovar no sentido de melhorar os processos, os resultados da empresa ou do local onde ela trabalha, mas que também ela imagine e ela perceba que existe um mundo todo de empreendedorismo a ser desenvolvido e que ela não vai fazer isso sozinha, vai fazer isso com parceiros, com instituições que têm essa finalidade. A gente comentou aqui agora há pouco sobre o título que o prefeito Eric recebeu. O prefeito Eric recebeu o título, mas ele mesmo deixou claro na fala dele que é um título que é dado ao prefeito, mas é todo um conjunto, né, para poder realizar. E o prêmio foi para o programa Educa Balsas, né? Como é que foi esse processo para chegar nisso? Você esteve envolvido, o Higino chegou a comentar um pouco na semana passada, mas eu queria ter a tua visão diante da tua secretaria, porque eu sei que você esteve bastante envolveu várias outras secretarias também, mas foi um processo de mostrar primeiro, olha só, porque a gente precisa também, a gente precisa fazer algo que seja inovador, mas quando mostra que está fazendo algo inovador, e é legal a iniciativa do Sebrae de dar título para isso, porque motiva também outras pessoas, né? Perfeito. O prêmio Prefeito Empreendedor já é um prêmio que tem bastante tempo, que o Sebrae promove. Na verdade, a gente fica até muito feliz, não só pelo resultado, mas porque esse resultado veio pelas mãos do Sebrae, enquanto entidade certificadora disso. O Sebrae, como eu falo para os próprios colaboradores do Sebrae, o Sebrae é uma grife, é uma marca extremamente respeitada, ela traz credibilidade. Então é algo, por exemplo, que eu busco fazer na minha secretaria, desenvolver projetos em parceria com o Sebrae, porque eles legitimam, né? Além da credibilidade que o prefeito Eric construiu, e nós, enquanto secretários, temos essa visão muito clara, né? Onde a Prefeitura de Balsas hoje está inserida, a sociedade dá credibilidade, e a gente reforça isso, eu especialmente, com o Sebrae. Então, todos os projetos hoje que o Sebrae desenvolve dentro da Prefeitura de Balsas, eles de alguma forma passam pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, porque a gente faz essa relação direta institucional. O fato é que o Prêmio Prefeito Empreendedor, então, valida iniciativas empreendedoras. A ideia é que a gente falou agora há pouco de transformar sonhos em realidade ou transformar ideias em realidade, e obviamente a inovação e o empreendedorismo, e aqui para quem está ouvindo a gente é importante falar isso, o empreendedorismo ele é algo que didaticamente acontece em dois ambientes, em dois momentos. Ou você empreende por necessidade. Por exemplo, eu estou falando aqui do cidadão que perdeu o emprego e ele precisa garantir renda para a família dele, e ele decide então vender o churrasquinho na porta de casa, ou fazer uma pequena reforma na sua sala e transformar ela num restaurante ou num bar, porque ele tem a necessidade de empreender como forma de meio de vida, como forma de se sustentar. E existe, obviamente, todo um perfil desse tipo de empreendedor e todo um trabalho voltado para o suporte. E tem o outro empreendedor, que é aquele que empreende pela oportunidade. Então, são duas coisas distintas. E, normalmente, o empreendedor que empreende pela oportunidade é aquele que identificou uma dificuldade sua ou de um terceiro, né? Ele viu que alguém tem alguma dificuldade, ou ele mesmo tem uma dificuldade, e que ele não tem no mercado, ele não tem já disponível alguma solução para ele, e ele reúne as condições necessárias a dizer, poxa, eu não estava pensando em fazer isso, mas a situação hoje me impõe, me obriga a fazer, e eu vou aproveitar essa oportunidade. Que é exatamente o ambiente que a gente está falando do prêmio e da situação em que Balsas se contextualizou no prêmio Prefeito Empreendedor. Nós tínhamos uma pandemia, estávamos mergulhados nela, isso aí
conhecimento público, todos nós experimentamos, uns com um pouco mais de dor que outros, mas todos nós experimentamos um pouco essa dificuldade que foi a pandemia. A administração pública também, tivemos um problema por suspender todas as aulas, nós precisávamos garantir que o ensino chegasse aos nossos alunos. Foi então que, ainda na gestão do vice-prefeito Celso Henrique, né, à frente da Secretaria de Educação, o prefeito Eric e o vice-prefeito Celso desenvolveram o projeto Educa Balsas como uma iniciativa empreendedora para dirimir, para diminuir, para retirar da sua frente uma barreira que era a barreira da impossibilidade dos alunos estarem em sala de aula. Então, note que a iniciativa empreendedora partiu de uma dificuldade que foi apresentada naquele momento. E foi exatamente isso que o SEBRAE certificou dentro do eixo inovação, porque é importante a gente dizer, o Prêmio Prefeito Empreendedor, ele é dividido em várias categorias. Sim. E Balsas ganhou especialmente na categoria inovação, né? Iniciativas inovadoras. Disseram, poxa, todos nós tivemos uma dificuldade, mas o prefeito de Balsas especialmente conseguiu desenvolver uma ferramenta inovadora para ultrapassar aquela dificuldade. Então, para a gente é muito importante esse prêmio, né? Não só porque valida a ação, de dizer é uma ação positiva, né? Mostra que de fato ela teve o resultado alcançado, mas também para mostrar que esse tipo de iniciativa precisa permear, precisa estar espalhado, precisa fazer parte de toda a administração pública, não só de Balsas, mas de todos os municípios, de todos os estados. Então, a gente, por fazer esse corpo a corpo, esse contato mais direto com o SEBRAE, acabou, a partir da organização feita pelo gabinete do prefeito, fez todo o trabalho de acompanhamento para a certificação e a validação do prêmio. Então foi montado um grupo de trabalho, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o gabinete do prefeito, a Secretaria de Educação, o nosso setor de projetos e convênios também, porque existe todo um banco de formulários a serem preenchidos, né, as evidências, como são chamadas, as provas de que de fato aquela iniciativa foi concretizada, e o SEBRAE veio, certificou isso, confirmou, e a gente foi então agraciado com essa premiação. Bacana. Existiu algum trabalho no sentido de, por exemplo, observar em cada categoria que o SEBRAE classificou os prefeitos e as prefeituras, então, e, por exemplo, dentro desses eixos, se eu não me engano são 8, não lembro, dentro desses eixos, observar qual foi a ação daquela gestão que ganhou aquele prêmio e observar se aquilo é um exemplo que pode ser aplicado, que chegou a ter esse exercício? Na verdade, o SEBRAE faz isso num segundo momento, como um desdobramento do prêmio. Quando ele anuncia para a sociedade quais foram os projetos premiados, ele está fazendo uma provocação. Justamente. Ele está dizendo para outros municípios, outros prefeitos, dizendo, existe possibilidade de inovar na administração pública. E dentro de cada eixo, cada uma dessas iniciativas, elas estão então publicadas. O SEBRAE faz esse trabalho de fazer chegar à sociedade, às administrações públicas, que essas iniciativas de fato elas trazem resultado e precisam ser implementadas. Você tem uma ideia, a nossa região sul, Balsas voltou de lá com 2 prêmios, também porque ficamos em segundo colocado no desenvolvimento de um trabalho de agricultura familiar, que é um outro eixo. Então, Balsas veio com o prêmio Prefeito Empreendedor em primeiro lugar no eixo inovação e em segundo colocado no eixo agricultura familiar, e a cidade de Carolina também foi premiada, não vou lembrar agora, mas foi premiada também num dos eixos aí do SEBRAE, ou seja, mostra também essa força da região sul do estado e do comprometimento que as administrações têm. Se eu não me engano, o eixo que foi premiado com a agricultura familiar, ele envolve a educação também, porque parte desse processo implica em incentivar a produção da agricultura familiar, que a própria gestão compra para poder fornecer para a alimentação escolar, para a merenda escolar. E, obviamente, também potencializando essa venda nas feiras e na feira itinerante que aconteceu. Perfeito. Exatamente a administração municipal cumprindo seu papel, né? Ligando eixos, ligando pessoas, ligando soluções, e a gente fica muito feliz, então, de chegar nesse momento com esses 2 prêmios aí dentro de casa. E agora, pensando você como um agente totalmente integrado aos movimentos de inovação e de empreendedorismo, você chega a pensar, por exemplo, em alguma ação específica que pode ser feita dentro da educação? Você já chegou a pensar em alguma maneira, por exemplo,
implementar talvez uma disciplina dentro da rede municipal? Já passa por algum diálogo nesse sentido? Tem alguma ideia que pode ser pulverizada aqui nesse momento? O momento da gente dizer assim, vamos incentivar a fazer e vamos fazer também, né? Justamente. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade nós já temos projetos em execução. Um deles é o projeto do Ecossistema de Inovação, que é uma iniciativa que foi uma provocação feita pelo SEBRAE e que a Prefeitura de Balsas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, decidiu bancar, obviamente com o apoio que o prefeito Eric nos dá, com as ferramentas que são necessárias para isso. Mas o Ecossistema de Inovação, para quem está ouvindo a gente, ele é um modelo de governança do ambiente de negócios, ou seja, a gente faz um trabalho de colocar na mesma mesa entidades públicas e privadas e também do terceiro setor, que tenham como finalidade o fomento à inovação, ou seja, incentivar a inovação pela importância que a inovação tem, como eu falei no início, como fator de desenvolvimento econômico. E a gente não tem, Fabrinho, como fazer isso sem colocar nessa mesma mesa ou trazer para essa mesa os nossos estudantes. Nós estamos agora na Semana da Agrobalsas. Pela primeira vez a feira recebe uma arena de inovação, um pavilhão de inovação, o que já é fruto desse trabalho desenvolvido pelo ecossistema. Eu, como secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sou presidente do comitê gestor do ecossistema, mas é importante que a gente diga que o ecossistema é feito por muitas entidades, por muitas pessoas que têm esse viés, essa ideia de desenvolver a inovação. Então, a provocação que nós fizemos foi oferecer para as pessoas que têm acesso à feira um pavilhão, um espaço, um ambiente em que a gente traga ferramentas, soluções, dinâmicas, debates e discussões sobre a inovação. E o grande público que está sendo assíduo no nosso espaço é dos estudantes. Nessa parceria com a Secretaria de Educação, o secretário Gino garantiu, junto com as diretoras das escolas municipais, a condução dos nossos alunos para que eles visitem esse espaço, e é o que está acontecendo desde a segunda-feira. Temos recebido durante a manhã e a tarde caravanas de alunos para que eles tenham acesso ao espaço de inovação, e lá nós desenvolvemos metodologias específicas para eles, dependendo da sua idade. Mas, por exemplo, ontem tivemos uma turma fazendo construção de robôs e fazendo a programação no computador, no software, dos comandos para que o robô, por exemplo, se movimente. Entendi. Isso com crianças da rede municipal de 6, 7 anos de idade. Então a gente está fazendo um trabalho de inclusão na nossa rede de educação do tema inovação, porque a gente precisa que essas crianças e jovens, e esse trabalho também está sendo desenvolvido para jovens da rede estadual, né? Então a gente tem como meta colocar o tema inovação, o tema empreendedorismo dentro das escolas municipais, escolas estaduais, porque o que a gente quer é que esses estudantes sejam vetores, sejam agentes de busca de soluções inovadoras. Esse é o resultado do trabalho que a gente quer alcançar. Trocando isso em outras palavras, imagine que nós temos na cidade uma empresa que tem um problema a ser resolvido. Por exemplo, é uma empresa de transportes que não consegue gerir ou não consegue administrar ou precisa administrar melhor o gasto de combustível da sua frota. Na hora que esse empresário tem essa dificuldade, o normal é que ele busque no mercado alguma solução pronta. Exato. Né? Que ele compre uma solução, um software, um programa, um aplicativo, ou um curso, um treinamento do que já existe no mercado. O que nós estamos propondo enquanto ecossistema é que esse empresário apresente esse problema ao ecossistema, a esse comitê de gestão, a essa mesa, e a gente traga para esse ambiente, para esse debate, os nossos estudantes, crianças e jovens que estão também nas universidades, e a gente apresente esse problema para eles e diga, tem um empresário da cidade que está com esse problema para resolver. O que é que vocês conseguiriam sugerir de solução? O que é que vocês poderiam pensar de inovação? Claro que tudo isso é feito com metodologia, né? Com mentorias, com instrutores, com modelos já desenhados, para então que essas crianças façam aquele debate e tragam para a gente uma solução. E a gente recebe essa solução e entra com essas instituições fazendo aportes financeiros para que aquela solução vire um produto. E aí esse produto seja entregue
ao empresário que, obviamente, demandou aquela solução, mas não só para ele, que ela vire um produto para o mercado. Entendi. Esse é o modelo que se fala hoje de startups. As pessoas ouvem muito falar sobre isso, né? Empresas que estão começando dentro do ambiente de inovação. O que a gente está propondo é que Balsas seja um grande celeiro de startups. A gente já começa a ver frutos dessa movimentação ou, por enquanto, ainda estamos, digamos, cultivando para colher daqui a pouco? Ou já começa a ver frutos? Esse projeto ele começou há 2 anos, 2 anos e meio, na verdade. Nós passamos por um trabalho de 1 ano e meio de diagnóstico. É um trabalho de bastidores que o grande público não vê. Então, passamos 1 ano e meio fazendo um diagnóstico da realidade da região. Tivemos a felicidade de que esse trabalho tenha sido desenvolvido por uma fundação que veio de Santa Catarina. Por que eu estou falando de Santa Catarina? Porque hoje é o estado do país que mais fatura com o desenvolvimento de inovação e de tecnologia. Santa Catarina? Santa Catarina. Para você ter uma ideia, a cidade... Isso proporcionalmente ou em linhas gerais? Em linhas gerais. Para você ter uma ideia, a cidade de Florianópolis, só a cidade, o município de Florianópolis, faturou no ano passado 20 bilhões de reais. 20 bilhões de reais é um número muito expressivo, somente com o desenvolvimento de tecnologia e de soluções inovadoras. Então, a mesma fundação que organizou o ambiente de negócios lá, foi contratada pelo Sebrae para desenvolver esse mesmo protótipo em Balsas. Foram somente 3 cidades do Norte e Nordeste que foram contempladas com esse programa. 2 delas são capitais de estados. E a única cidade do interior, do Norte e Nordeste, a receber esse projeto foi Balsas. Então, isso é resultado também, como eu falei, dessa credibilidade que a administração tem e da importância que Balsas tem hoje para o país, para a nossa região. Então, fizemos um trabalho de 1 ano e meio de diagnósticos, relatoriando, colhendo dados, entrevistando pessoas, empresários, instituições e fazendo encontros pontuais para se entender. Esse é o ponto de partida. Vamos entender o que é a nossa região, o que ela tem e o que falta. Então, no ano passado, esse trabalho foi finalizado e nós fizemos a entrega efetiva do ecossistema de inovação, que é, como eu falei, essa mesa redonda em que nós temos parceiros públicos e privados buscando o desenvolvimento da inovação. E então, esse ecossistema ele ainda não fez 1 ano. Nós temos 10 meses, né, exatamente 10 meses de fundação, de lançamento do ecossistema, mas sim nós já temos entregas concretas feitas. Fizemos dinâmicas, por exemplo, com alunos da rede pública e privada, com estudantes das universidades, acerca de temas como segurança pública, saúde, e a partir dessas provocações com técnicas específicas, né, a maior parte delas com nomes em inglês, né, a gente fala de maratonas de ideias, né, que são os ideatons. Isso. Temos também os hackathons, que são outra metodologia para que em 3 dias a gente consiga transformar uma ideia num protótipo de produto. Então, isso tudo para essa geração que está acostumada com tecnologia é algo fantástico e a gente consegue em pouco tempo já trazer um produto semi-acabado, né? Então, com todas essas metodologias, nós já temos entregas prontas, né? Temos protótipos de soluções, por exemplo, para melhorar a segurança das mulheres em situação de risco. Então, um aplicativo desenvolvido para isso. Isso tudo já está prototipado, passa agora por um processo de incubação, que é amadurecimento desse produto, depois de aceleração com o aporte financeiro de empresas que queiram desenvolver aquele produto para o mercado. Então, a gente está exatamente nesse momento em que o ecossistema ele iniciou há pouco tempo, mas a gente já tem entregas concretas para apresentar. Bacana demais. A gente teve a experiência de algumas empresas que surgiram e que cresceram ainda mais no momento da pandemia aqui na nossa cidade. E acaba que essas empresas elas se tornam referência para os nossos alunos e para os nossos estudantes que vivem e acabam observando todas essas transformações. No Agrobalsas eu também estou percebendo que, eu estive lá 2 noites, e eu percebi que acontece também uma exposição de ações inovadoras, de empresas que levam inovação e naturalmente tudo para o aluno é uma referência, né? Ele não consegue desenvolver por si uma ideia, mas ele consegue se inspirar vendo outras ideias sendo realizadas. E o próprio evento vem com essa pegada da inovação, né? O tema
o tema do Agrobalsas é a conectividade, né? A conexão, ela faz parte da temática do Agrobalsas esse ano. E como é que os alunos estão? Eles estão tendo essa oportunidade de conhecer, conversar com essas empresas que já estão inovando? Por exemplo, tem uma empresa que está expondo lá que o cara está desenvolvendo helicópteros que são abastecidos com água oxigenada. Exato. Um exemplo, né, e outras inovações. O próprio fato de estar expondo uma cachaça artesanal, trabalhada, temperada, aquilo é uma inovação, é um empreendedorismo, na verdade. Né? A inovação, não diria porque a cachaça daquele modelo já existe, mas é uma maneira de empreendedorismo. Então ali é cercado de exemplos. Né? Sim, a melhor forma de você mostrar para as pessoas que dá para fazer, que é possível fazer, é mostrando o que já foi feito. Uhum. Então, faz parte dessa metodologia, especialmente dessa arena de inovação que foi desenvolvida pela primeira vez, como eu disse, na Agrobalsas, a partir da provocação do nosso ecossistema de inovação. Faz parte da metodologia trazer empresas, trazer ideias inovadoras que viraram produto dentro dessa metodologia que a gente propõe. Então, a gente conseguiu trazer, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que é uma grande parceira, fomentadora desse ecossistema, e hoje tem um assento dentro do ecossistema. Eles conseguiram trazer empresas que foram fundadas há 6 meses, ou ideias que eram apenas uma ideia há 6 meses, ou era apenas uma ideia há 1 ano, e que hoje são produtos no mercado. Exatamente para a gente mostrar para esses jovens, para essas crianças, que uma ideia ela pode, de fato, ser transformada em produto em relativamente pouco tempo. Mas isso precisa estar vinculado a uma metodologia. Né? Como eu falei no início, a educação ela é a mola do mundo e a gente aprimora o nosso processo também de invenção, o nosso processo de inovação. Por exemplo, hoje a empresa que detém a maior frota de veículos do mundo é um aplicativo que não é dona de nenhum carro. Verdade. Então imagine isso, né? Você dizer assim, eu tenho a maior frota de veículos, mas não sou dono de nenhum veículo. Os aplicativos de entrega vieram e se fortaleceram ainda mais, por exemplo, no momento da pandemia. E é algo que há 3, 4 anos você não falava disso. Então imagine que você tem, por exemplo, um banco digital que em 2 anos ele passou a valer mais do que o Banco do Brasil, que é a instituição bancária mais antiga do país. E que tem agências em todos os estados, que tem um monte de funcionários, que tem uma estrutura gigantesca, mas que não vale tanto quanto um banco digital que há 4 anos atrás, 3 anos atrás, era somente uma ideia. Então nós temos não só exemplo de grandes produtos inovadores, que a gente acessa todos os dias, e muitas vezes, Fabrinho, a gente acessa sem ter a noção de que aquilo também pode acontecer com a gente, pode acontecer a partir daqui. Nós estamos agora conversando através de uma plataforma de transmissão pela internet que há 10 anos não se falava acontecer, não se imaginava acontecer. Uhum. Então note que o que acontecia antigamente em 10 anos e passou a acontecer em 5, depois em 4, depois em 2, a gente tem, por exemplo, empresas que eram, como eu falei há pouco, há 6 meses eram uma ideia, hoje é um produto. Mas por quê? Porque foram desenvolvidas metodologias para isso. Não basta somente você ter uma ideia e essa ideia está dispersa no mercado, está dispersa no universo. Boas ideias muita gente tem. O que a gente precisa é canalizar essas ideias. E num segundo momento, a gente precisa inovar por provocação. Não é não somente você acordar um belo dia e ter uma ideia, mas também você ser instigado, você ser induzido a buscar uma solução a partir do momento em que se apresenta a você um problema, que é o que aconteceu, como falamos agora há pouco, sobre o Educabalsas. Exato. Né? Ele aconteceu através da provocação de um problema. Então, o que a gente tem proposto e está executando é exatamente isso, trazendo metodologia, trazendo método, dizendo, a gente precisa que essa sua ideia ela siga um roteiro, né? E a gente junte nas pontas em quem tem a ideia, em quem tem dinheiro para investir naquela ideia e quem tem interesse em comprar o produto que se transformou a partir daquela ideia. Então, é algo extremamente prazeroso de fazer, é algo que, mais do que isso, é necessário que a gente faça. Balsas ela é historicamente a cidade do agronegócio, isso é muito importante, a gente continua dando total assistência e foco nisso. A gente fez um trabalho desde o ano passado de também ser reconhecido como a terra do turismo, e a gente agora também trabalha um terceiro eixo complementar, que é o eixo da inovação enquanto pilar de desenvolvimento. Não à toa a gente hoje colocou como uma campanha sugestiva isso, institucional, de Balsas Terra das Oportunidades.
né? Porque de fato a gente tem essa vocação de ser a terra das oportunidades e por que não também sermos uma oportunidade de desenvolvimento, de inovação. Imagine se Santa Catarina tem hoje Florianópolis, Recife, Pernambuco, Salvador na Bahia, o Porto do Itaqui, por exemplo, também tem um ecossistema. Então, esses são exemplos de locais em que essa metodologia funcionou e a gente tem certeza que vai funcionar em Balsas. Eu descobri dentro desse trabalho, ouvindo muita gente, pesquisando e estudando muito, que não existe local tão pequeno, tão distante ou tão pobre que não possa ser o ponto de partida de uma revolução. Então, Balsas ela precisa se apropriar disso. A gente um espaço, um ambiente de muita importância econômica, de muita importância social e a gente precisa utilizar a inovação também como porta de entrada para as pessoas que estão à margem desse processo de riqueza, esse processo de acesso aos bens de consumo. Então, a gente tem buscado desenvolver a inovação com inclusão. Eu acho que esse é um ponto importante e que vai render frutos, já rende, vai render mais frutos ainda no futuro próximo. Qual que você acha, como é que você enxerga o papel do professor nesse processo? Sendo professor lá no primeiro momento da educação e aí daqui a pouco chegando na fase onde o Estado assume a responsabilidade no ensino médio e daqui a pouco ele chegando lá na faculdade ou na universidade. Eu tenho a felicidade de ser professor há quase 12 anos. É algo que me satisfaz muito, me motiva muito, gosto muito desse contato com o aluno, tenho assim, um imenso prazer em dar aula, acho que é algo que todo mundo devia experimentar um pouco, apesar de nem todo mundo ter vocação, às vezes você consegue desenvolver habilidades ainda que você não tenha vocação, então acho que a possibilidade de você ensinar, e todo mundo ensina, né? Não necessariamente como professor, mas todo mundo ensina um pouco, ou em casa, os pais ensinam os filhos, os amigos ensinam outros amigos, mas a gente acaba não enxergando isso como algo muito valioso, porque está no nosso automático. Mas, então, aproveitando sua provocação, falando também como professor, eu tenho a ideia na cabeça, quando eu entro na sala de aula, que o professor nada mais é do que um grande influenciador. Além de tudo que ele faz, ele é um provocador, ele é alguém que, pela sua posição, ele não só precisa dar o exemplo, ele não só precisa cumprir a sua missão institucional de transferir o conhecimento, mas ele é alguém que deve se colocar e se portar como um grande incentivador. Eu acho que o professor ele tem essa missão dentro de tudo aquilo que ele já representa. E quando a gente fala de inovação e coloca o professor dentro desse contexto, ele é uma mola fundamental, ele é uma peça fundamental dentro dessa engrenagem, porque ele pode incentivar o seu aluno ou os seus alunos a pensarem fora do padrão, ou ele pode simplesmente ser um agente de multiplicação e repetição do que já existe. Então é algo que precisa também ser apropriado pelo professor, ele precisa se entender assim. E quando a gente fala do professor nesse contexto, a gente percebe a importância que ele tem, exatamente porque se ele se porta como espelho para os seus alunos, ele provoca, ele acaba contaminando. A gente chama isso nas metodologias de transbordamento. Ele tem que deixar de ser aquilo que ele vive e estuda, tem que deixar de ser para si e tem que transbordar para as pessoas que estão do lado. E o aluno é essa pessoa imediatamente. Eu falo isso, por exemplo, porque o meu foco de estudo dentro da minha formação ela é resultado da influência de um professor. Eu, por exemplo, terminei a faculdade de Direito, passei na prova da OAB e decidi fazer uma especialização e me especializei, por exemplo, em processo civil, que é um ramo dentro do direito. E escolhi essa área porque eu tinha um professor na faculdade que eu admirava muito a metodologia, a forma, ele era um incentivador, você olhava ele falando assim com empolgação sobre aquele tema, e eu disse, rapaz, eu acho que eu vou estudar isso aí, porque o cara fala tão bem e fala com tanta vontade que eu acho que eu quero fazer isso aí, eu vou estudar um pouco mais sobre esse assunto. Então a gente acaba sendo essa pessoa, o professor acaba sendo essa pessoa. Claro que as dificuldades do dia a dia, em alguns momentos, colocam o professor também no piloto automático, mas a gente também tem, dentro dessa metodologia de inovação e de levar a inovação para as escolas, no nosso horizonte, no nosso formato de trabalho, colocar o professor como ponto focal, como ponto central disso. Não é à toa que estão na mesa do ecossistema de inovação todas as instituições de ensino local.
tanto o ensino regular, escolas e faculdades, como o terceiro setor, que também faz formação. SESI, SENAI, SESC, o próprio SEBRAE também, quanto componente do Sistema S. Então, todas essas pessoas que fazem formação, que fazem capacitação, têm assento garantido no ecossistema, porque a gente precisa, de fato, levar para o professor, ou colocar o professor como ponto focal do desenvolvimento da inovação. Existe algum programa, alguma forma, por exemplo, o professor que vai ver esse vídeo, que está vendo esse vídeo agora, esse nosso bate-papo, ele pode estar sendo provocado e pensando, pô, eu não estou ainda inserido nesse ambiente de inovação, eu ainda não consigo levar a ideia para o meu aluno do que é o empreendedorismo. Existe algum suporte do ecossistema que acolhe esse professor que tem esse start? Existe sim. Como eu falei, todas essas instituições públicas e privadas, elas têm assento, porque o ecossistema foi criado por um decreto, ele é formalizado, ele tem um comitê gestor e ele nomeia quais são as instituições que têm assento nesse ambiente. Obviamente a gente não consegue fazer isso chegar para todos os professores, mas as instituições e os cargos de direção dessas instituições conhecem o ecossistema. Então, a dica que eu dou para o professor que está nos ouvindo e que queira conhecer e que queira fazer parte disso procure a direção da sua instituição e diga assim, olha, eu quero saber em que pé está, onde estão acontecendo, ou como estão acontecendo as reuniões do ecossistema, porque a instituição a qual ele está vinculada já está inserida nesse ecossistema. E mais do que a possibilidade de que ele venha fazer parte dessa mesa, nós temos, através da provocação também feita do ecossistema, linhas de financiamento para pesquisa e extensão. Então, o professor que quer trabalhar pesquisa, quer desenvolver um projeto, antes da gente iniciar esse bate-papo, eu estava participando de uma dinâmica de conversa com uma professora da Universidade Federal do Maranhão, que está desenvolvendo aqui em Balsas, note, uma célula de captação de energia solar, como a gente já vê acontecer e vê nos telhados das casas. Mas essa célula tem um diferencial, ela utiliza um pigmento de uma flor do cerrado balsense, porque ela tem uma capacidade de absorção de energia maior do que o que já tem no mercado. E essa professora e o seu grupo de pesquisa, eles conseguem ter acesso a linhas de financiamento. Ontem nós fizemos também na Arena de Inovação o lançamento de uma linha de financiamento de 10 milhões de reais para pesquisa e extensão. Então, o professor que queira desenvolver, por exemplo, pegar uma ideia dele ou de um aluno ou de um grupo de trabalho e precise de recurso para desenvolver aquela ideia, o ecossistema é esse canal que vai conectar as instituições que financiam às pessoas que precisam do financiamento. Como é que esse professor chega até o ecossistema? Como eu falei, primeiro ele pode buscar diretamente a instituição a qual ele está ligado, porque todos os diretores, reitores, chefes de departamento de todas as instituições de ensino da nossa região estão convidados e fazem parte de um grupo em que a gente divulga as agendas de reunião, mas eles podem também buscar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, comigo pessoalmente ou com a minha equipe, no SEBRAE, na Unibalsas, no SENAC, no SENAI. Todas essas instituições também fazem parte desse ambiente, então eles podem buscar, além da sua instituição, buscar informações diretamente e aqui eu já antecipo, serão muito bem recebidos, porque a gente é um ambiente em que quanto mais gente tiver, melhor. E eles podem buscar também nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, das pessoas que compõem esse grupo, as ações do ecossistema de inovação que acontecem semanalmente. Nós fazemos reuniões semanais, fazemos as provocações, temos uma agenda de trabalho com metas, com entregas. Fomos convidados, por exemplo, Fabrinho, a participar da Rio Innovation Week, o maior evento de inovação que aconteceu em janeiro desse ano. O ecossistema de Balsas foi convidado para apresentar um painel dentro da Rio Innovation Week. Isso é algo gigantesco, né? Como eu falei, um ecossistema que não fez nenhum ano ainda. Então, para quem está ouvindo a gente, o professor que queira conhecer e participar, ele tem várias formas de chegar na gente. Estamos à disposição para isso. Bacana demais. O Agrobalsas, voltando ao tema do Agrobalsas, o Agrobalsas esse ano, segundo o próprio diretor da FAPSEM comentou, estima-se que vai movimentar em torno de 4 bilhões de reais. Isso é uma quantia de dinheiro que, comparado com a última edição, que parece que foi 1,1,
que já é um valor enorme, né? Para uma, digamos assim, nós somos a terceira economia do Estado, mas eu acho que a curva de crescimento de Balsas e dos negócios para Balsas, ela é uma rampa muito acentuada. E você acha que os movimentos de inovação conseguem pegar carona nesse crescimento? Conseguem chegar perto porque esse crescimento ele está ligado também à inovação, ao empreendedorismo, mas óbvio que ele está ligado a todos os outros eixos e as outras engrenagens que movimentam esse setor. Com toda certeza, por dois motivos. Primeiro porque o movimento de inovação, a inovação enquanto conceito, ela tem a característica de ser contagiosa. Uma ideia inovadora puxa 2 ideias inovadoras, que puxam 4 ideias inovadoras, e o ambiente acaba se formando no sentido de incentivar isso. Então a escala de crescimento, a taxa de crescimento de ideias e de empresas com base na inovação, ela é muito grande. Segundo, Fabrinho, porque todas as empresas, e aqui eu vou falar no sentido literal da palavra, todas as empresas que estão dentro do Agrobalsas têm, direta ou indiretamente, um setor de inovação ou uma solução inovadora ligada a ela. A gente vê, por exemplo, máquinas agrícolas que há pouco tempo atrás eram puxadas rusticamente por animais, hoje trabalharem via satélite. E elas só trabalham hoje via satélite porque alguém em algum momento teve uma ideia inovadora de conectar uma máquina à internet, por exemplo, ou utilizar a tecnologia já disponível e trazer para dentro de uma máquina que era algo rústico. Então note que de todas as empresas que estão expondo na Agrobalsas, todas elas ou estão ligadas direto ou indiretamente à inovação, ou têm, o que é já a realidade hoje, um setor próprio de inovação. As grandes fabricantes de veículos, de sementes, de máquinas, de equipamentos, de insumos, todas elas, sem exceção, já trabalham internamente com um setor de inovação. Assim como a empresa tem um setor para cuidar dos recursos humanos, a empresa tem um setor de contabilidade, a empresa tem um setor comercial, todas essas empresas têm também hoje um setor de inovação. Ela financia, contrata funcionários para pensarem em inovação. Por exemplo, há 10 anos atrás, você não falava de ter um aplicativo de celular vinculado ao painel do seu veículo. Isso obviamente aconteceu porque as empresas entenderam que era necessário modernizar os seus produtos e você só moderniza com inovação. Né? E aí hoje num sentido diferente, porque a inovação está ligada intrinsecamente à tecnologia. Tecnologia da conectividade, redes sociais, a própria internet é algo que permeia, que está em todos os locais. Então note que falar de desenvolvimento de tecnologia para esse pessoal, para grandes empresas, é algo que já é inerente deles. Eles já têm isso enquanto padrão de trabalho. O que a gente tem proposto é aproveitar um pouco do conceito, aproveitar um pouco do conhecimento que essas empresas têm, mas como eu falei agora há pouco, trabalhar o desenvolvimento dessas tecnologias e dessa inovação de forma inclusiva. A gente precisa, por exemplo, que o microempreendedor individual, que é o vendedor de pipoca, que é o dono do churrasquinho, que é a banquinha do cachorro-quente, que é a manicure que atende em casa, que é o taxista ou mototaxista, também chegue para ele solução de inovação. Como é que isso chega? Isso chega exatamente através dessa provocação. Quando a gente, enquanto ente público, quando a Prefeitura de Balsas diz assim, eu faço questão de participar de um ecossistema de inovação e de incentivar o desenvolvimento dessas ideias, ele tem obviamente a missão de levar aquilo para quem mais precisa e menos pode. Normalmente é assim. Né? A gente está aqui para prestar um serviço público. Então a grande empresa de máquinas que tem lá um seu funcionário desenvolvendo uma inovação para os seus problemas, a gente pode, enquanto ecossistema, buscar essa empresa e dizer assim, aproveita que vocês estão desenvolvendo uma solução para a máquina e desenvolve uma solução para o vendedor de picolé e fazer essa conexão, fazer fazer com que essa mesa de fato ela conecte pessoas. Ou a gente pode achar essa solução não numa grande empresa dessa, mas num aluno da rede pública que disse assim, poxa, acordei de manhã e pensei em algo que pode ajudar a minha tia que vende cachorro-quente na porta de casa. Né? E essa ideia simplesmente não chegar, surgir e ir embora. A gente pegar essa ideia, trazer para uma mesa, chamar as pessoas e dizer, será que a gente consegue transformar essa ideia em algo de fato concreto? Poxa, a gente consegue, mas eu preciso de dinheiro para isso. E aí o ecossistema vem e diz assim, para a instituição A, B ou C, ou para a empresa A, ou B ou C, faça um aporte. A gente valida isso, a gente traz a metodologia para isso.
E essa empresa ela vai colocar o dinheiro, a gente vai desenvolver aquela ideia num produto e depois esse produto vem para o mercado. Então note, a inovação ela não é algo para poucos, ela é algo para todos. Beleza, agora te provocando dentro da tua área, não exatamente dentro da tua área de especialidade do direito. Mas quando acontece isso, essa inovação, como é que consegue entender de quem é a propriedade de algo que é gerado dentro desse ecossistema? As metodologias que estão colocadas hoje são assim, Fabrinho. Quando uma empresa faz o aporte, por exemplo, digamos que um aluno da rede pública municipal teve uma ideia e essa ideia ela foi lapidada a ponto de ser apresentada para um investidor. E, mais uma vez, todo esse trabalho é feito pelo ecossistema. A conexão dessas pessoas somos nós que fazemos. Quando o investidor ele nota que, poxa, eu acho que essa ideia de fato pode virar um produto, eu tenho interesse de, por exemplo, fazer um aporte de R$10 mil para que essa ideia consiga ser colocada dentro de um protótipo. Existem dois formatos. Ou ele, quando faz esse aporte, ele entra como sócio do dono da ideia. Então imagine que um aluno de uma universidade desenvolveu um aplicativo para o celular que diga para o aluno que está na escola que o pai está chegando. Imaginemos isso. Temos um problema de trânsito na porta das escolas. O pai chega, o filho não está, ele fica no celular ligando, estou aqui na porta e tem um carro atrás buzinando. Então imagine que um aluno disse assim, poxa, eu quero desenvolver um aplicativo que diga para o filho que o pai está chegando na escola para ele já se posicionar no local para sair. Imagina se isso é um problema em Balsas hoje, imagina nos grandes centros. E tive, assim, essa ideia veio também num bate-papo com uma pessoa aqui da cidade. Mas, poxa, eu preciso, para que essa ideia vire um aplicativo, eu preciso ter 2 pessoas ou 3, que eu contrate essas pessoas, que elas façam uma programação eletrônica, que transforme essa ideia num aplicativo. Então, isso custa dinheiro. E aí, o Diogo Fabrim decide investir nessa ideia. Então, ele investe de 2 formas, basicamente. Ou ele investe e vira sócio do dono da ideia, fala, cara, eu banco o negócio, a gente vai abrir uma empresa, esse produto vai virar uma empresa e eu vou ser seu sócio em X%. Ou ele vai ter o direito de utilizar por um período de tempo gratuitamente aquela solução, já que ele ajudou a bancar. Sim. E o dono da ideia é o dono do negócio, ou como sócio, ou como dono único. Essa é a metodologia que se aplica no mundo inteiro. Existem inclusive programas de televisão com essa metodologia, em que pessoas apresentam ideias para investidores, e se os investidores entenderem que a ideia dele pode virar um produto, eles fazem um aporte e dizem, eu te dou R$100 mil para te ajudar a desenvolver, mas eu quero 20% da tua empresa. E aí se você entra em negociação para saber se, poxa, eu estou lançando um produto que vai faturar R$1 milhão por mês, o cara vai me dar 100 mil para eu investir agora no desenvolvimento. Será que isso vale 100 mil, vale 20% do negócio que vai faturar 1 milhão? Então, assim, essa negociação fica a cargo das pessoas, do dono da ideia e do dono do dinheiro. O que a gente faz é colocar todo mundo na mesma mesa. Então, imagine que uma empresa precisa de uma solução para o negócio dela. Então, ela faz o aporte para uma pessoa que teve a ideia de solução desenvolver e diz assim, olha, eu não quero ser teu sócio, mas esse produto, como sou eu que estou financiando, eu quero ter o direito de usar por 5 anos sem pagar nada. Porque na verdade eu já estou antecipando o pagamento na tua ideia. Toda essa metodologia, ela já existe, ela já tem produtos, vários produtos entregues no mercado com essa metodologia, e como eu falei, em Santa Catarina, Florianópolis faturou com esse modelo R$20 bilhões no ano passado. É muito dinheiro. Só pensando em inovação e empreendedorismo. Ideias inovadoras e empreendedores. Bacana demais. Bom, só reforçando aqui com nossa audiência, rapaz do céu, o tempo voa. Nós já estamos aqui há mais de 1 hora conversando, é impressionante. Mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar para a gente ali aqui no nosso YouTube, eu já aproveito e olho aqui no celular se tem alguma coisa, que às vezes a galera ali da produção manda. Alguns comentários no YouTube, mas até então assim, nenhuma pergunta que precisa ser respondida no momento. Adriano, eu tenho muito o sonho de ver os nossos meninos da rede pública tendo um contato direto com a inovação. A gente sabe que dentro das escolas privadas existem inclusive as disciplinas de empreendedorismo, né? Na rede pública a gente já começa a ver alguma coisa querendo acontecer. E eu acho que é muito importante que isso aconteça o quanto antes, porque eu acho que isso vai refletir logo
nesse investimento a longo prazo que é a educação. Sim, em 2019, o município de Balsas adquiriu um produto, uma solução do Sebrae, chamado Cidade Empreendedora. Esse produto ele trabalha uma série de ideias e metodologias para que o município, através da Prefeitura de Balsas, seja reconhecido como um município empreendedor e ele desenvolva empreendedorismo dentro da sua função enquanto setor público. Por exemplo, ele desenvolve técnicas que aumentem a compra de produtos locais pelo município. O município, a cidade enquanto instituição, ela compra, por exemplo, água, ela compra papel, caneta, ela compra combustível, ela compra uma série, porque ela é uma empresa, ela compra uma série de produtos. Então, por exemplo, uma das soluções do Cidade Empreendedora é para que a gente fomente a compra de produtos da cidade ou na cidade, de empresas locais, porque aí a gente cria um ciclo virtuoso, a prefeitura compra um produto que está aqui, a empresa é daqui, e aí ela reinveste aqui, cria emprego aqui, isso volta em forma de imposto e esse imposto é utilizado para comprar novamente. Então, em vez de a gente levar o dinheiro para fora, a gente fomenta o desenvolvimento local. E uma dessas soluções que esse produto que foi adquirido pelo prefeito Érico, pela Prefeitura de Balsas, tem é um programa de capacitação de professores para o implemento da disciplina empreendedorismo nas escolas municipais. Salvo engano, o nome da solução é Jovens Aprendizes, Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. Então ele começa nas classes iniciais da escola pública, da escola municipal, até os alunos dos últimos anos do ensino fundamental, primeiro capacitando professores, né? Porque, como eu falei, os professores são multiplicadores, eles precisam dominar essa metodologia. Mas então o empreendedorismo já é algo trabalhado nas nossas escolas. Mas a gente precisa entender que todo e qualquer investimento em educação, especialmente em educação básica, ele só vai ter resultado para a sociedade quando aquela criança terminar a sua formação e ela, obviamente, na sua vida adulta, ela consiga utilizar o aprendizado para contribuir com a sociedade, desenvolvendo ideias, sendo um empresário, um empreendedor, ou trabalhando como empregado em alguma empresa, tendo um emprego qualificado, com uma boa remuneração. Então, os investimentos são feitos em educação, eles são investimentos todos a longo prazo. Não existe educação que dê resultado amanhã. Mas é importante a gente dizer que Balsas, entendendo que o futuro da cidade depende do empreendedorismo, depende da qualidade da educação, depende de que nossos meninos e meninas eles cheguem bem qualificados, bem formados no seu futuro para o mercado, eles precisam começar hoje. Então, entendendo isso, o município já aplica, através dessa ferramenta do Sebrae, o empreendedorismo dentro das escolas municipais. Bacana demais. Adriano, nós vamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu quero deixar aqui para você um momento em que você traga a tua mensagem, que essa mensagem seja para os nossos jovens, para os nossos professores, para quem esteja nos ouvindo e nos assistindo, uma mensagem motivacional para essa galera ficar, pelo menos, digamos assim, de orelha em pé para essa temática que é o empreendedorismo, que é também as possibilidades inovadoras que esse empreendedorismo traz. Fabrinho, a gente enquanto sociedade, nós pessoas, precisamos entender que nós temos tanta capacidade quanto qualquer outra pessoa. A gente tem culturalmente no Brasil a ideia de que aquilo que vem de fora é sempre melhor. Eu, pelo menos, cresci eu lembro quando eu era criança, dizia assim, nossa, isso aqui é um produto importado. Quando se falava em produto importado, era sinônimo de dizer, se veio de fora é melhor do que o nosso. Uhum. E a gente precisa que essa geração, que os nossos alunos e alunas, meninos e meninas, pessoas, entendam que nós temos todas as condições de fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa. Nós temos, enquanto sociedade, condições e capacidade, inteligência e ferramentas para fazer tão bem quanto qualquer outra pessoa faria. E a gente precisa se apropriar disso. E a prova disso aqui, e a finalidade do trabalho que nós estamos fazendo é investindo na educação, e o Educabalsas é uma solução que chegou no momento fundamental. O trabalho de remodelamento da parte pedagógica dentro da Secretaria de Educação é algo também formidável, porque ela vai render frutos no futuro. Mas o que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente nós somos capazes de fazer e fazer bem feito.
nós somos capazes de fazer uma boa administração pública, nós somos capazes de fazer uma boa educação e nós somos capazes de fazer uma boa gestão de ideias inovadoras, de fazer o empreendedorismo bem feito. O que a gente precisa para isso é entender que temos limitações e buscar os parceiros e as pessoas que possam complementar nossas limitações. E nesse ponto eu coloco à disposição a Prefeitura Municipal de Balsas através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, como eu tenho certeza que todas as outras secretarias também estão disponíveis para isso. Então, nós temos condições de fazer, podemos fazer mais do que está colocado hoje, basta que a gente una as mãos, basta que a gente una as pessoas, que a gente ligue esses elos que podem estar soltos por aí, para que a gente de fato tenha resultados práticos disso. Então, para quem está ouvindo a gente assim de forma clara, se empodere disso, entenda que nós temos condições e podemos fazer, e a gente pode fazer isso juntos. Antes de encerrar para valer, vamos trazer só um adendo, que é sobre o turismo da nossa cidade. Eu sei que vem sendo desenvolvido um trabalho, eu sei que o assunto não está extremamente relacionado com a educação, mas eu acho que é importante a gente trazer essas informações agora, para quem não tem o conhecimento ainda do trabalho que tem sendo desenvolvido na cidade, para poder fomentar o turismo. E de exemplo disso nós temos a inauguração do Mercado Público, que ali também criou-se um centro de informações turísticas para o município, né? Exatamente. Balsas, infelizmente, Fabrinho, passou muito tempo sem que tivesse sequer uma secretaria de turismo ou uma secretaria com a responsabilidade de pensar o turismo. Não é à toa que, nesse meio tempo, as cidades vizinhas como Carolina e Riachão viraram sinônimo de turismo na Chapada das Mesas, apesar de Balsas oferecer hoje a melhor infraestrutura de rede hoteleira, de bares, restaurantes e hotéis, mas ela acabou ficando de fora, ficou à margem desse processo de desenvolvimento do turismo, especialmente pelo Polo Chapada das Mesas. Então, quando o prefeito Eric me passou esse desafio de pensar o turismo, a primeira coisa, a primeira missão, a primeira linha que a gente escreveu nisso foi: precisamos reposicionar Balsas no cenário regional. A gente precisa mostrar e dizer para as pessoas: nós somos Balsas e nós temos coisas a oferecer para o turista. Primeiro, porque a gente tem um turismo de negócios muito forte. A cidade recebe durante a semana inteira pessoas que vêm para fazer negócios, representantes comerciais, pessoas que estão ligadas ao agronegócio. Então a gente tem um turismo de negócios muito forte, muito intenso. Mas a gente precisa mais e a gente quer mais. Então a primeira missão nossa no turismo foi de reposicionamento da cidade. Tanto que a gente acabou causando um certo incômodo dos vizinhos. Opa, parece agora que Balsas vai querer ocupar seu espaço. E é exatamente isso que a gente quer. Só que essa ocupação de espaço não quer dizer tomar espaço dos outros. Essa semana eu recebi o secretário de Estado, Paulo Matos, secretário de Estado do Turismo, e numa roda com os municípios vizinhos eu disse exatamente o que eu vou dizer para você agora. A gente só quer a nossa fatia, a gente só quer ocupar o espaço que nos cabe. Para o turista, se ele está em Balsas ou ele está em Fortaleza dos Nogueiras, não importa. Ele quer chegar num atrativo bacana que nós temos, ele quer ser bem atendido, ele quer comer bem, ele quer dormir bem, ele quer sair daqui com uma baita experiência. E o que ele tem que a gente quer? O dinheiro para gastar nisso. E aí ele fortalece a nossa economia. Então o trabalho que a gente tem feito desde o ano passado é de reposicionamento de Balsas dentro do roteiro turístico regional, mostrando que nós temos atrativos naturais tão bons quanto os nossos vizinhos, mas que mais do que isso, o turista pode utilizar o atrativo de uma cidade vizinha e voltar para dormir em Balsas, por exemplo, né? E aí a gente precisa oferecer produtos e serviços para que esse turista de fato permaneça na cidade. E como você falou, temos o Mercado Público Municipal como um desses aparelhos, né? Como um local de curiosidade, um ponto em que o turista, quando chega, diz assim: onde é que eu posso ir? Que eu digo assim, fui a Balsas e tenho que ir a um determinado local. E o Mercado Público hoje se coloca assim. Então, não à toa, nós montamos lá um CAT, que é um Centro de Atendimento ao Turista, exatamente para que o turista possa buscar no mercado informações sobre segurança, sobre os passeios, sobre a nossa rede hoteleira, sobre a alimentação. Além dele adquirir lá, ele ter a orientação de um profissional, de um funcionário da Prefeitura de Balsas, capacitado e treinado, para que esse turista seja orientado, então, sobre os nossos atrativos, os nossos produtos turísticos. Temos feito um trabalho também em parceria com a Secretaria de Cultura de fortalecimento do nosso artesanato local, dando capacitação para os nossos artesãos e artesãs, para que eles desenvolvam produtos que o turista tenha interesse em comprar e levar de volta, e dizer assim: fui a Balsas e trouxe isso aqui para você, né? E isso, mais uma vez,
faça com que ele deixe um pouco mais de dinheiro na cidade. Então, assim, tem sido um trabalho muito gratificante, a gente já sente o resultado disso. Balsas foi convidado, por exemplo, para falar de turismo na Feira do Empreendedor em São Luís. Tive a oportunidade de estar lá com os conselheiros municipais de turismo de todo o Maranhão e foi aberto um espaço específico para que eu, como presidente do Conselho Municipal de Turismo, falasse da experiência de Balsas, falasse do mercado público municipal, que era algo que não se imaginava acontecer há 5 ou 6 anos atrás, né? Sempre que se falava de Chapada das Mesas, as cidades eram convidadas em Riachão e Carolina e a gente ficava de fora. Hoje não, hoje a gente senta na mesa, a gente mostra que tem muita coisa a oferecer, mas esse é só um primeiro passo dessa reestruturação. Logo, logo nós teremos como entrega para a nossa população um roteiro integrado, Chapada das Mesas, Jalapão no Tocantins, que é um trabalho que está sendo já feito em parceria com a Secretaria de Estado pela Superintendência de Turismo de Imperatriz, para que a gente faça um roteiro integrado. O turista que vá ao Jalapão, ele estenda a sua viagem e venha para a Chapada das Mesas passando por Balsas. E o turista que está na Chapada das Mesas, acesse o Jalapão, também passando por Balsas como cidade intermediária, isso para fortalecer essas ações, né? Então são muitas coisas que a gente tem feito, Balsas de fato reinserida nesse roteiro turístico, que é algo também que precisa de inovação, precisa de empreendedorismo, precisa de qualificação, precisa de educação. Porque turismo também, ele amadurece, ele melhora quando as pessoas têm educação para o turismo. Bacana demais. E aí eu deixo a provocação para quem mora em Balsas, visitar o mercado e conhecer um pouco mais da nossa tradição, da nossa cultura, né? E poder usufruir de toda a experiência que o mercado oferece. E repetindo aqui mais uma vez, vamos então exercitar o nosso sentimento empreendedor e pensar cada vez mais de forma inovadora. Adriano Tito, muito obrigado pela presença, pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que teremos outras oportunidades e você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Estou sempre à disposição, uma satisfação poder estar aqui, um orgulho, essa marca da gestão municipal, essa marca do município. O Educa Balsas é de fato algo inovador, algo surpreendente e para mim é uma satisfação grande estar aqui com você especialmente. Então obrigado pelo convite e fico à sua disposição. Obrigado, Adriano. Muito obrigado aqui aos rapazes que estão ali fazendo o switcher, o corte, o Cláudio e o Natan. Muito obrigado a vocês, meus meninos. Boa noite a todos e até o nosso próximo podcast na quinta-feira que vem, tá ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.